E aí, investidor conservador, tudo bem? Michael Lima aqui. Você já ouviu falar provavelmente de investimentos em renda fixa? Bem, é sobre eles que eu quero falar um pouquinho hoje para você. Então, existe um conceito na economia, nos investimentos, que se chama renda fixa e um conceito que se chama renda variável. Presta atenção, talvez você não ouviu falar esses conceitos. Vou facilitar um pouquinho para você, tá? A poupança é um investimento, entre aspas, né? Porque não é um investimento de verdade, assim, né? Não é nem um investimento. Mas enfim, a poupança faz parte do rol de investimentos de renda fixa. Então, poupança provavelmente você já ouviu falar. Bem, dito tudo isso, renda fixa são investimentos que você tem mais previsibilidade de retorno, certo? E renda variável são investimentos que eles variam, né? E tem muita gente que fala aqui na internet que renda fixa é fixa e renda variável varia. Será mesmo? Será que esse conceito realmente faz sentido? Então, só para deixar mais claro para você, renda variável são investimentos feitos na bolsa de valores. Eles possuem mais risco, principalmente para quem não tem muito conhecimento, né? Para quem está começando no mundo dos investimentos. Tá bom? Então, renda variável é bolsa de valores, são as ações das empresas, por exemplo, quando você negocia lá na bolsa de valores, e os fundos imobiliários, por exemplo, também que são negociados lá na bolsa de valores. Renda variável varia, renda fixa é fixa. Mais ou menos. Então, dá uma olhada nesse gráfico e fala para mim se nós estamos falando de renda fixa ou de renda variável. Vamos lá. Ó, tá aparecendo aí na tela para você. Você acha que esse gráfico aqui é renda fixa ou você acha que esse gráfico aqui é um gráfico de renda variável? Olha só que interessante, né? E já vou responder para você. Esse gráfico que está aparecendo aí na tela, ele é um gráfico de renda fixa. Por isso que eu digo para você que quando a gente fala que a renda fixa é fixa e a renda variável é variável, é um conceito que fica bastante vago, né? Até porque nesse exemplo que eu estou mostrando para você, e vou te contar já mais em seguida aqui no vídeo, né? Logo mais, vou contar para você mais alguns detalhes, tá? Vou te explicar o que é esse gráfico, tá bom? E esse gráfico que a gente está olhando aqui, ele é um gráfico de um investimento em renda fixa. Olha que loucura! Mesmo sendo gráfico de renda fixa, ele tem essas variações. Então, a partir desse momento, tira esse conceito de que renda fixa é fixa e renda variável é uma renda que varia. Tá? Não faz muito sentido, né? A gente tem que aprofundar um pouquinho mais esses conceitos de renda fixa e de renda variável. E é isso que eu vou falar para você agora. Mas deixa eu colocar um quadro branco na tela. Então eu vou conversando com você e vou colocando as informações na tela para que fique tudo mais claro nessa explicação, nessa videoaula aqui, gratuita aqui do canal. Gente, então é o seguinte, o conceito de renda fixa é os investimentos que têm a regra de remuneração definida no momento da aplicação, tá? Esse é o conceito de renda fixa. Então não tem nada dessa parada aí que renda fixa é fixa e renda variável é variável, tá? Renda fixa é aquele investimento que você sabe qual que é a regra de remuneração na hora que você investe. Ou seja, vamos pegar um investimento mais simples aí, né, que é a caderneta de poupança. Se você aplicar na caderneta de poupança agora, nesse momento, né, não sei se o banco está aberto agora, mas enfim, talvez você faça a transação online, não é verdade? Se você aplicar na caderneta de poupança, você sabe, ou pelo menos deveria saber, qual que é a regra de rentabilidade da poupança, né? Tem aquela regra, tem poupança antiga, tem poupança nova, né? Até 2012 a poupança rendia 0,5% ao mês. Após 2012 o governo limitou a remuneração da poupança, a rentabilidade, enfim, da poupança, né? Então é 70% da taxa Selic
mais TR quando a Selic ultrapassa 8,5%, tá? A regrinha é meio chatinha, meio complicadinha. Antes era mais fácil, né? Era só 0,5% ao mês. Mas eu acho que eles complicam justamente para você não entender nada e não conseguir investir. Bom, mas o fato é que os investimentos de renda fixa têm a regra de remuneração, né? Você sabe qual que é a regra de remuneração na hora que você investe, né? No momento da aplicação. O que é aplicação? Né? Aplicação significa investimento. Então, no momento do investimento. Tá? Vou passar para você aqui uma listinha de alguns investimentos de renda fixa. Só deixando claro que isso daqui é um conteúdo educativo e que não é indicação de investimento, tá bom? E se você gostar, não esquece de curtir ali, clicar no curtir é muito importante para mim, tá? Para você não custa nada e para mim é muito importante. Vamos lá, alguns investimentos de renda fixa. A própria poupança, né? Tesouro direto, quando você investe em um CDB, quando você investe em uma LCI e quando você investe em uma LCA. Pronto, esses daqui são os principais investimentos de renda fixa. Então, todos esses investimentos aqui, você sabe qual que é a regra de rentabilidade, né? A regra de remuneração no momento da aplicação, tá bom? Se você não sabe, é por falta de conhecimento seu. E é por isso que você está aqui no canal do conhecimento, aqui no canal do Maicon Lima. Mas é possível você saber, tá? Então, através do conhecimento, você consegue saber qual que é a regra de rentabilidade, tá? Apenas para conceituar, mas meu objetivo hoje é falar mais sobre renda fixa e a gente voltar naquele gráfico que eu te apresentei no começo do vídeo, tá? Mas apenas para conceituar, vou colocar aqui na tela também para você essa questão da renda variável, né? Então vamos lá, renda variável, vou preencher e vou voltar com um quadro branco aqui na tela para você. Olha só que legal, olha só que bacana. Então o que é renda variável? São investimentos que não têm a regra, vou colocar um azinho aqui, a regra de remuneração definida no momento da aplicação. Então a gente pode dizer também que você, quando investe na renda variável, você não sabe qual é a variação de rentabilidade desse investimento. Olha só que interessante, né? Vamos colocar aqui embaixo, pronto. Você não sabe qual que é a variação de rentabilidade do investimento de renda variável. Ora, ele pode variar e crescer muito mais do que, sei lá na renda fixa a gente tem uma regra lá, 10% ao ano. Então aqui pode crescer muito mais. O céu é o limite para a renda variável, mas também ele pode cair. Ele pode cair e pode cair muito mais do que os investimentos de renda fixa, tá bom? Então esse é o conceito aí de renda variável, né? E se a gente fosse colocar alguns exemplos aqui de investimentos em renda variável, a gente pode falar das ações, né, que você investe lá através da Bolsa de Valores e também dos fundos de investimentos imobiliários. São dois principais exemplos, tá? Os dois mais comuns dentre outros investimentos aí de renda variável. Mas você sabendo esses conceitos aqui, você já está bastante avançado. Então agora sim, vamos voltando para aquele gráfico que eu apresentei lá para você no comecinho do vídeo e vou apresentar para você alguns pontos, tá? E você vai começar a entender agora por que essa tal de renda fixa acaba mudando, né? E variando também. Olha só, esse gráfico ele parece até um gráfico de renda variável, não é verdade? Então vamos lá. O que é esse gráfico? Esse gráfico nada mais é do que o investimento em tesouro pré-fixado 2024. E quando a gente investe em um tesouro pré-fixado, ele apresenta variações ao longo do tempo. Então olha só, se eu colocar o gráficozinho aqui da taxa, né? Veja que tem aqui ó, preço e olha como o gráfico vai mudar. Então se eu colocar preço é uma coisa e se eu colocar taxa é outra coisa, tá? Então vamos lá. Se nós pegarmos aqui um período de 30 dias, né? Então um mês atrás, a taxa desse investimento, o que é a taxa aqui? Quando a gente fala em taxa, no Brasil parece que você vai pagar alguma coisa, tá? Mas não é taxa de IPTU, não é taxa de nada disso, tá? Taxa de água, de coleta de lixo, seja lá o que for. Não, é a taxa que você recebe, tá? Porque aqui você é um investidor, ou pelo menos você está se tornando um investidor conservador ainda, tá? Que não é qualquer investidor, é aquele investidor que sabe o que ele faz. Bom, se você tivesse investido lá no dia 10 de janeiro de 2022, você tinha contratado esse investimento
a uma taxa de 11,69%. Né? No dia 11 de janeiro, 11,76%. Né? A gente pode dizer que ele chegou aqui no topo da montanha. Né? No dia 12, 11,46%. Então, olha só, já reduziu um pouquinho, 11,46%. E assim sucessivamente. Tá? Aqui no dia 18 de janeiro, tem de novo um topinho da montanha aqui, de 11,73%. Lá no dia 25 de janeiro, mês depois do Natal, olha só, 11,25%. Essa taxa que aparece aqui para você é a taxa que você seria remunerado ao ano. Então, quando você compra um título do Tesouro Direto, a depender do título, tá? Alguns títulos, alguns investimentos de tesouro, eles têm essa variação mais acentuada. E alguns títulos do Tesouro Direto têm essa variação bem menos acentuada, tá? Então, quando você compra um título do Tesouro Direto, o que acontece? Voltando aqui para mim agora. Comprei um título do Tesouro Direto, que é um dos investimentos de renda fixa. Tá? Lembrando mais uma vez que não é recomendação, tá? É para você entender essa parada aqui. Show de bola? Comprei um título do Tesouro Direto. Eu comprei ele na rentabilidade de 11% ao ano. Só que tem dois detalhes. O primeiro detalhe é que quando você compra um título do Tesouro Direto, ele tem uma data de vencimento. Então vamos imaginar que você comprou esse investimento e ele vai vencer daqui a 2 anos. Tá? Isso acontece com outros investimentos também. Quando você investe lá numa LCI, em um CDB, também tem uma data de vencimento. Tá? Não é uma invenção, a data de vencimento não é uma invenção exclusiva do Tesouro Direto. Beleza? Mas vamos lá, focando aqui em Tesouro Direto. Contratei um Tesouro Direto, né? Contratei um título lá do Tesouro Direto e ele vai vencer daqui a 2 anos. Que legal, 11%, rentabilidade maravilhosa. O que acontece, e é muito comum de acontecer, o título vence daqui a 2 anos e você amou aquela rentabilidade porque você achou que ia ganhar muito dinheiro. Tá tudo bem, não tem problema. A questão é que 1 aninho depois, ou seja, 365 dias depois, 1 ano depois, você precisou de dinheiro. Né? Precisou de dinheiro para pagar uma conta, ou precisou de dinheiro porque surgiu uma oportunidade, uma outra oportunidade em outro investimento, por exemplo. Né? E para você resgatar esse dinheiro, né, 1 ano depois, ao invés de 2 anos, que era a data de vencimento, você pode resgatar. Mas aí tem uma parada chamada de marcação a mercado. E aí, essa aqui é bastante técnico, tá? Mas eu vou fazer um fechamento aqui para facilitar para você. Olha só que legal. Então são 2 informações, uma informação técnica mais aprofundada e um fechamento com uma informação mais simples, tá? Informação técnica mais aprofundada. A marcação a mercado é um mecanismo na renda fixa que ele permite que você, ao contratar um título de renda fixa que vai ter um vencimento lá na frente, você consiga negociar esse título anteriormente, ou seja, antes, né, bem antes da data de vencimento. E por que você consegue negociar bem antes da data de vencimento? Porque tem a marcação a mercado, ou seja, o mercado anota, digamos assim, o preço do título, né, aqui no caso do Tesouro Direto, diariamente. Então, se eu comprei um título que vai vencer daqui a 2 anos e eu quero vender esse título daqui a 2 meses, por exemplo, você pode vender, tá? Porque através do mecanismo de marcação a mercado, você vai vender pelo preço de mercado naquele momento, beleza? Então, segunda informação técnica agora para você, mas essa segunda informação técnica, ela é mais fácil de você entender, tá? Para você não se preocupar com esses altos e baixos, vamos imaginar que esse investimento aqui, né, o Tesouro Prefixado, vamos mudar aqui, 2026, né? Para você não se preocupar com esses altos e baixos, né? Então a gente viu que a renda fixa não é fixa, né? Por quê? Porque ela tem esses altos e baixos, né? E tudo bem, né? Então você pode pensar assim, cara, então não vou investir. Se a renda variável tem alto e baixo, se a renda fixa também tem alto e baixo, né? Esse altos e baixos a gente chama tecnicamente de volatilidade, tá? Então essas alterações, talvez você já tenha visto aquelas alterações de preços que tem na bolsa de valores. Sabe aquele painelzinho eletrônico que fica mudando ali toda hora? Então essas alterações de preço, quanto mais alteração,
mais volatilidade, tá? E aqui na renda fixa, no Tesouro Direto, também tem essa alteração de preço, tá? Inclusive no mesmo dia, muito parecido com aquilo que acontece lá na Bolsa de Valores. Bom, dito tudo isso, para você, em se falando de renda fixa, não se preocupar com esses altos e baixos, com essa volatilidade. Ah, eu decidi que eu quero investir nesse tesouro pré-fixado aí em 2026. O que eu posso fazer? Cara, dica de ouro aqui para você. A técnica que vai fazer você fugir desses altos e baixos é você investir sempre. Observe o gráfico de 30 dias, ele tem variações, certo? Agora observa o gráfico de 90 dias, também tem variações, né? Subiu a montanha, né? Desceu a montanha, subiu de novo aqui, a montanha russa também poderia ser, né? Lembrando aí de Beto Carreiro World e afins, né? Agora dá uma olhada, olha só, de novo, 30 dias, vou aumentar um pouquinho, 90 dias, né? Montanha russa do Beto Carreiro, um ano. Você começa a perceber que, embora tenha muita variação, começou assim, a grosso modo começou a normalizar um pouquinho. Então o que eu quero que você entenda? Se você sempre investir nesse investimento, a tendência é de você aproveitar todos os momentos dessa volatilidade. E aí o impacto que você vai sentir não vai ser tão grande como o impacto no curto prazo. Olha só, 30 dias, lá um topo, lá em cima da montanha, aqui embaixo uma depressão, né? Agora dá uma olhada em 90 dias, dá uma olhada em um ano. Quando você investe sempre, você vai sentir na sua carteira um impacto menor da volatilidade. Para você fixar um pouquinho melhor esse conceito, vamos dar uma olhadinha rápida agora para a gente finalizar o Tesouro IPCA 2035. Muito importante isso, a gente comparar mais de um título para você entender essa volatilidade. Então dá uma olhadinha na tela para a gente finalizar com chave de ouro. Curto prazo, ó, aqui já está Tesouro IPCA 2035, tá? Que é um outro título, um outro investimento aí do Tesouro Direto, tá? Então, curto prazo, olha só o que acontece, né? Depressões, né? Uma montanha, um topozão lá em cima, 90 dias. Ainda é curto prazo, né? Mas já é um curto prazo um pouquinho mais longo, digamos assim. Um ano, né? E aqui a gente está colocando preço. Ah, nossa, o que eu faço, Michael? Investe sempre. Por quê? Se você tivesse investido, olha só, todos os anos, você tinha comprado um título do Tesouro IPCA 2035, lá no comecinho, por exemplo, ó, no dia 11 de março de 2010, a R$ 414. E aí, ó, embora ele tenha subido, descido, subido, descido, subido, descido, hoje ele vale 1.800, aproximadamente, deixa eu ver se eu paro meu mouse aqui, aproximadamente R$ 1.900. Ó, mais exatamente, R$ 1.878, R$ 1.900. Eu estou dizendo para você que 400 virou quase R$ 2.000. Por isso, se você sabe o que você está fazendo, invista sempre e pense no médio e no longo prazo. São estratégias de conhecimento de médio e de longo prazo que vão fazer você conquistar a liberdade financeira. Lembre-se sempre que investir não é tabu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.